Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o quadro Liturgia da Palavra Dominical. Hoje, terceiro domingo do Advento, ano A, nós iremos meditar sobre as leituras deste domingo, mas teremos como base para a nossa reflexão: o Messias não é curandeiro. Então, esta é o tema para a nossa reflexão, para nortear a nossa reflexão. O Messias não é curandeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. A primeira leitura é extraída de Isaías 35, capítulo 35, versículo do 1 ao 6a, e depois o versículo 10, que diz: Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como o lírio, germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é o nosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião, cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos, cheio de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Então, Isaías apresenta o Messias, aquele que haveria de vir, como o libertador, como o Salvador. Aquele que iria levar a libertação aos coxos, aos cegos, aos surdos, aos mudos. E muitas vezes, partindo dessa apresentação de quem é o Messias por Isaías, muitas pessoas começam a achar que Jesus é um curandeiro, é alguém que veio a este mundo apenas para curar as enfermidades do povo. Só que essa apresentação de Isaías a respeito da pessoa de Jesus é a mesma que o próprio Jesus dá aos discípulos de João Batista quando o procuram no evangelho de hoje. O evangelho que é extraído de São Mateus, capítulo 11, versículo do 2 ao 11. Diz assim o evangelho: a mesma apresentação que Isaías faz de Jesus como aquele que libertaria e curaria as enfermidades, também João Batista recebe dos seus discípulos esta mesma identidade do próprio Jesus. O evangelho diz assim: naquele tempo João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Então João Batista não mandou perguntar: você é o Messias? João Batista não mandou perguntar:
É você o profeta? É você o salvador? É você o libertador? Não. João Batista mandou perguntar: és tu que deves vir ou devemos esperar outro? Jesus lhes respondeu: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandalizar por causa de mim. Então, meus amados irmãos, Jesus não diz, sou eu. João perguntou, és tu que nós devemos esperar? Jesus não diz, sou eu. Jesus manda os discípulos de João Batista dizer a João Batista o que foi proclamado por Isaías. Aquilo que foi dito por Isaías, que a libertação estava chegando, que a libertação chegaria, que os coxos andariam, que os surdos falariam, que os surdos ouviriam, que os mudos falariam. Então, a carteira de identidade de Jesus é essa. Não como um curandeiro, mas como o libertador do povo. Por que Jesus apresenta essa carteira de identidade sua? Dizendo que os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Porque essas pessoas são pessoas que são oprimidas pelas obras de Satanás. Talvez você pode dizer, não, Denis, não tem lógica. Tem. Toda a enfermidade corporal é fruto da primeira ação de Satanás, que convenceu Adão e Eva ao pecado. E quando Adão e Eva pecaram, toda a obra da criação, toda a natureza, todo o cosmo foi desordenado. A natureza começou a produzir catástrofes. A natureza começou a produzir coisas que destruiria grande parte dos seres humanos. A própria natureza humana, e aqui eu falo da célula, eu falo dos membros, eu falo da anatomia mesmo do homem, o próprio corpo do ser humano, após o pecado, sofreu uma desordem imensa, e a maior delas foi a morte. Porque segundo aquilo que a igreja nos ensina, segundo aquilo que está no livro de Sabedoria, capítulo 2, versículo 23, Deus criou o homem para a eternidade. E ele diz no versículo 24 do segundo capítulo do livro da Sabedoria, que a morte entrou no mundo por inveja de Satanás. Então, meus amados irmãos, Jesus não é um curandeiro, mas ele veio, e essas ações é a sua carteira de identidade. E ele continua o evangelho dizendo assim: os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar a multidões sobre João. Então Jesus manda os discípulos dizer que tudo está sendo feito, e João Batista com certeza reconheceria e reconheceu que Jesus era o Messias. E por ocasião disso, quando as multidões viram os discípulos de João Batista e conhecia João Batista, Jesus começou a falar para aquela multidão: o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus
é maior do que ele. Então, meus amados irmãos, Jesus começa a dizer: vocês foram no deserto procurar o que não estava lá, vocês foram procurar um caniço agitado pelo vento, ou seja, algo insignificante. Ou vocês foram procurar homens vestidos com roupas lindas, belas, maravilhosas, mas esses homens não estão no deserto, esses homens não estão pregando, esses homens não estão anunciando o Messias, esses homens estão nos palácios, profetizando mentiras para poderem viver da mesa, do banquete que o rei dá, para poder viver daquilo que o rei vos pagam. Porque era assim que os profetas no Antigo Testamento, uma grande parte dele, ou melhor, os falsos profetas, faziam para estarem ali na corte celeste, na corte real, profetizando mentira, realizando falsas curas. E Jesus perguntou: vocês foram ver isso no deserto? No deserto não tem ninguém assim. Quem está no deserto, quem estava no deserto, era aquele de quem os profetas falaram: eis que eu enviarei o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. E Jesus, de maneira firme, declara: nenhum homem nascido de mulher é maior do que João Batista. Ele é o maior. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. João Batista é maior. João Batista é maior. E Jesus diz algo interessante: mas o menor de todos, lá no céu, é maior do que o que João Batista é aqui na terra. Então, meus amados irmãos, este terceiro domingo do Advento traz para nós o anúncio do Messias que veio na carne para nos libertar das obras de Satanás. Não somente as enfermidades físicas, mas as enfermidades da alma, como diz o profeta na primeira leitura de hoje. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Versículo 3. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhas medo. Vede, é o vosso Deus, e a vingança que vem é a recompensa de Deus. É Ele que vem para nos salvar. Então, Jesus não é somente um curandeiro. O salmista de hoje diz: vem, Senhor, para salvar o vosso povo. Aleluia, aleluia, aleluia. E São Tiago, na sua carta, a segunda leitura de hoje, ele diz: irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Tiago conclui a sua leitura, a sua segunda leitura, a leitura de hoje, dizendo: ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono e da primavera. Também vós ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, esse terceiro domingo do Advento é para nós este farol que apresenta a identidade de Jesus como Messias e libertador de todo o povo das obras de Satanás, como também nos apresenta o maior dos homens nascido por mulher, João Batista, que é figura também clássica do Advento. E que nós possamos pedir ao Senhor a graça de estarmos diante dele com humildade e apresentar para ele os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas angústias e poder, por ele, sermos libertos, sermos curados,
sermos salvos. Que nós possamos compreender que a nossa vida de cristãos, de servos de Deus, de filhos da igreja, não é apenas combater o mal neste sentido de que ele esteja externamente, de que ele esteja fora de nós, mas sim de olharmos para o nosso interior, descobrirmos em nós quais são as nossas misérias e as nossas fraquezas e, mediante isso, nos apresentarmos diante do Messias, o Salvador, aquele que veio nos libertar, e dizer para ele: Senhor, eu estou enfermo. Eu necessito do teu toque para ser curado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.